Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um passo a passo e dessa vez da peça lindona aí com o nome da amiga criativa, super espontânea, divertida, Ivani. Esse tapete lindão aqui, cheio de detalhes, cheio de cores e com várias possibilidades de ser feito, tá? Vocês viram aí na introdução do vídeo que ele apareceu no tom de cinza claro, grafite, e nesse verde lindão aqui, tá? É o verde bandeira, verde abacate, verde... enfim, depende da marca. Esse aqui é o verde bandeira do Dorta, tá? Bem bonita a cor, estão super vivas. E vou trazer agora o passo a passo detalhado para vocês dessa composição de pontos, dessa composição de cores para mais esse modelo lindeza. Então, bora conferir todos os detalhes. Então, aqui, ó, só para não perder o costume, tô trabalhando com bolinhas, tá? Porque sim, quando vem a inspiração, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem à disposição. E dessa vez eu tinha bolinhas e tinha cone fechado, tá? Então, bora lá. Vamos começar esta basezinha, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Essa basezinha já tem videoaula disponível aí para vocês no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Mas é uma sugestão, tá? Eu optei por essa base para este modelo porque eu achei muito fofo, eu achei muito rapidinha, muito gostosa e um jeitinho diferente aí pra gente poder fazer, tá? Claro, se vocês quiserem fazer com uma flor, com duas flores, com 3 flores ou com mais flores, fiquem à vontade, tá? Essa aqui é só uma sugestão para compor esse modelo. Mas o gostoso é todo o complemento que vem depois da base, tá? Como eu disse, a videoaula, o link da videoaula dessa base tá aqui na descrição, tá? Aqui embaixo. E a partir dessa videoaula da base, vocês já conseguem fazer essa aula. Caso vocês já tenham a basezinha pronta aí, ou queiram fazer só assim, lisinha, sem flor, vocês podem fazer também, tá? Que vai dar super certo, vai ficar super lindo. E aí vocês podem ou não aplicar flores depois, que vai ficar um show, vai ficar um escândalo de lindo esse modelo, tá? Ele é super rápido, muito gostosinho de fazer, certo? Então, bora lá. Vou começar aqui com o meu ponto alto falso em qualquer espacinho, tá? Não tem um espacinho certo para começar, não. O importante é começar aqui a base que vai estruturar o nosso tapete depois dessa basezinha aqui com flor ou sem flor, tá? Então, bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a primeira volta, tá? Então, na parte reta, a gente faz aqui os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma ou por 2 correntinhas, tá? Vai depender da tensão do seu ponto, vai depender do fio que você tá utilizando. Aqui eu tô trabalhando com o fio 6 e com o fio 8, tá? O grafite e o verde são fio 8. Então, a gente pode sim fazer essa mesclagem de fios que dá certo no final, tá? O importante é a gente manter a mesma agulha por todo o trabalho, que aí vai dar certinho, tá? Cheguei aqui no cantinho e a gente vai trabalhar o famoso lequezinho, tá? Que são 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Então, na primeira volta, depois da base, vai ser tudo isso, tá? É aquele ponto padrãozinho pra gente dar início aí à confecção da nossa peça, tá? Então, parte reta, bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma ou por 2 correntinhas. E toda vez que chegar no cantinho, a gente vai fazer um lequezinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço, tá? Vou terminar aqui a minha primeira volta e retorno com vocês. Concluída aqui a primeira volta, tá? Trabalhei por toda a volta, os bloquinhos de 3 pontos altos, nos cantinhos aqui os lequezinhos. Cheguei aqui no último bloquinho e a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer uma laçadinha, vou pegar lá naquele primeiro pontinho alto que a gente começou e vou trabalhar aqui, ó, um meio ponto alto, tá? Um meio ponto alto atravessado pra gente começar a próxima volta, tá?
Vocês podem fazer um pontinho também, tá? Vou só mostrar aqui, ó. Faz um pontinho. Vou de novo aqui, ó, no primeiro pontinho. Faço um ponto baixíssimo. E vou trabalhando pontos baixíssimos em cima de cada ponto aqui, até chegar no centrinho também, tá? Dá certo, funciona. Vai ficar com uma marcação? Vai ficar com uma marcação, mas dá certo também e até mais fácil, tá? Então, ponto baixo, duas correntinhas para dar altura de ponto alto e novamente um bloquinho, tá? Mais uma vez, uma correntinha de espaço. Estamos quase chegando ali no cantinho. A gente vai trabalhar bloquinho. Aqui. Cheguei no primeiro cantinho. O que que a gente vai fazer aqui? A gente já vai começar o desenho do nosso tapete, tá? Então, vou fazer aqui 4 pontos altos. Vou fazer 5 pontos altos, tá? Para minha tensão de pontos, eu tenho que trabalhar 5 pontos altos. Mas vocês podem fazer o teste com 5 ou com 4 pontos altos, tá? Para minha tensão de ponto, trabalhando aqui com o fio 6, eu vou ter que colocar 5 pontos, tá? Caso você esteja confeccionando toda a peça com o fio 8, pode trabalhar 4 pontos altos, tá? Mas testa a sua tensão de pontos para ver como a peça vai estar ficando, tá certo? Então, fiz aqui 5 pontos altos no primeiro espacinho, uma correntinha de espaço, vou laçar a agulha, vou pegar aqui, ó, tá vendo que tem mais um bloquinho aqui no canto do lequezinho? Vou pegar nesse ponto do meio, passar a agulha lá pra trás, passar a agulha de novo aqui pra frente e vou pegar o fio fazendo o ponto relevo, tá? Mais uma correntinha e vou trabalhar de novo 5 pontos altos aqui no próximo espacinho, tá? 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Mais uma vez, uma correntinha. E lá no outro bloquinho, 3 pontos, né? A gente vem aqui no pontinho do meio, passa a agulha lá por trás, volta a agulha pra frente, pega o fio e passa fazendo o ponto em relevo, tá? Então, aqui vai ser a parte oval do nosso tapete, tá? O nosso tapete é oval e ele vai ter 5 hélicezinhas como essa, tá? Então, nos próximos 1, 2 e 3 espaços, nós vamos trabalhar exatamente dessa forma, trabalhando 5 pontos altos em cada espacinho, lembrando de pegar o ponto em relevo, tá? Então, eu vou pegar o ponto em relevo neste bloquinho e neste bloquinho. Então, eu vou trabalhar 5 pontos aqui, ponto em relevo, 5 pontos altos, separado por uma correntinha, e pego mais uma vez o ponto em relevo aqui. E aqui eu trabalho de novo 5 pontos altos, tá? Vou concluir essa parte e retorno com vocês. Aqui, gente, concluí, tá? A primeira parte, então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? Separados com este ponto alto em relevo. Como eu disse pra vocês, tá? Pra minha tensão de pontos, eu estou trabalhando 5 pontos altos. Caso você ache necessário, faça só com 4 pontos, tá? Pra minha tensão de pontos e pra mesclagem de fios que eu tô fazendo, os 5 pontos vai dar certo, tá? Mas se vocês quiserem colocar 4 pontos apenas, também vai dar certinho, tá? E agora, a gente continua aqui trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Cheguei no último aqui, não vou fazer ponto alto em relevo. Eu vou aqui pro próximo espacinho e já trabalho o próximo bloquinho de 3 pontos altos, separados sempre por uma correntinha. A menos que o seu ponto seja muito apertado, aí você coloca 2 correntinhas. Mas se você tiver o ponto apertadinho também e trabalhar com esses 5 pontos altos aqui, não vai ser necessário colocar 2 correntinhas, tá? Você já vai conseguir a estrutura certinha para a peça por conta dos 5 pontos que estão aqui na parte oval, tá? Mas façam o teste. Caso vocês achem que fique muito, vocês coloquem só 4, tá? Faz o teste aí nessas 2 primeiras carreirinhas, vê se com 5 pontos vai dar bom. Se você achar que fica ok, mantém com esses 5 pontos e aí vai trabalhando a sequência. Se não, faça só com 4 pontos que também vai dar muito bom, tá? Agora aqui é fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa parte aqui, repetir este processo e
concluir aqui a carreirinha de bloquinhos, tá certo? Vou concluir mais essa volta e daqui a pouquinho eu retorno. E volta concluída, tá? Do jeitinho que eu vou trabalhar aqui, eu já arrematei o fio cinza claro, tá? Caso vocês queiram fazer aí numa cor única, em duas cores, vocês podem continuar trabalhando aí por quantas carreiras vocês quiserem, tá? Eu vou trabalhar aqui mais 6 carreiras ainda, trabalhando aumentos, tá? Na peça. Então, eu vou pegar aqui agora o fio grafite, vou fazer aqui a laçadinha pro ponto alto falso, ou vocês podem começar com as correntinhas, façam aí do jeitinho que vocês já estão acostumados, tá? Aqui é só uma sugestão. E aí, depois, quando chega no final da volta, é só arrematar o fio fazendo um nozinho nos espacinhos, tá? Aqui, bloquinho, uma correntinha, mais um bloquinho, 2 e 3 pontos altos, uma correntinha. Chegamos aqui nos 5 pontos altos do desenho do tapete. Como eu disse para vocês, vocês podem fazer 4 bloquinhos também, tá? 4 pontos altos também, ao invés de 5, que vai dar certo, tá? Não tem problema nenhum. O que que eu vou fazer agora? Uma correntinha de espaço. Vou pular estes 2 primeiros pontos altos. Vou vir aqui no terceiro. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. 2 e 3. E na carreirinha de baixo, a gente tinha 5 pontos. Tirei 2 aqui. Então, eu tenho que fazer para aumentar 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, vou trabalhar aqui, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, dou a laçadinha na agulha, faço o ponto em relevo, porque o detalhe todo charmoso desse tapete tá nessa transição das cores e no detalhe do relevo também, tá? Então, o complemento desse tapete é não só a composição de 2 flores aqui, tá? Mas também o detalhe do relevo e o bico de acabamento, que também é uma gracinha e super fácil de fazer, tá? Então, bora dar continuidade aqui. Pulo novamente os 2 primeiros pontos altos, vou no terceiro ponto e trabalho ponto sobre ponto. E quando eu chegar ali no espacinho, eu coloco 3 pontos altos, tá? A única diferença aqui é essa. Normalmente, a gente faz pulando um pontinho aqui e colocando 2 no espaço. Dá certo também, vai ficar certinho, vai ficar bonito, vai ficar com efeito também. Porém, quando a gente pula 2 pontos aqui e acrescenta esse um ponto aqui no meio, o destaque pro lequezinho, né, para aquela voltinha do leque, fica maior, tá? Ele fica mais aparente. Então, eu decidi colocar dessa forma nesse modelo, tá? Mas se vocês começarem com 4 pontos, não tem problema. Vocês vão pular 2 pontos aqui do mesmo modo e vão acrescentar 3 aqui dentro do espacinho, tá? Vocês vão conseguir esse efeito do mesmo jeito, tanto iniciando com 5 pontos altos, como iniciando com 4, tá certo? O importante é estar sempre pulando 2 pontos aqui e colocando 3 pontos aqui dentro, tá? E não esquecer de fazer o ponto em relevo, para vocês não perderem o charme da peça, tá? Então, por toda a volta vai ser dessa forma. Na parte onde a gente tem esse efeito dos lequezinhos, a gente vai estar trabalhando dessa forma. E na parte reta da peça, a gente vai estar trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, tá certo? Então, eu vou dar continuidade aqui à minha peça. Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar um total aqui de mais 6 carreiras, então essa e mais 5 carreiras, até chegar na carreirinha de pontos altos fechados, onde a gente já vai estar bem próximo do bico de acabamento dessa peça, tá? Então, vou fazer as minhas 6 voltas, essa aqui e mais 5, vocês também trabalhem aí todas essas voltas, e daqui a pouquinho eu retorno pra gente dar continuidade nessa lindeza.
E concluídas aqui todas as carreiras que eu precisava fazer, tá, gente? Então, aqui, ó, fiz as duas primeiras carreirinhas no tom de cinza mais claro, que foi onde eu comecei a desenhar aqui o formato do tapete. Fiz mais duas no cinza chumbo e fiz 4 neste verde lindão, que aí na câmera tá parecendo a coisa mais incrível do mundo e realmente ele é muito lindo, tá? Então, concluí aqui todas as minhas voltas. Cheguei aqui no final, já prendi, tá? Com ponto baixíssimo, então deixa eu só desmanchar aqui o último pontinho, tá? Então, chegamos no final, uma correntinha, ponto baixíssimo ali, e bora começar a carreira de pontos altos. Então, eu vou subir aqui as correntinhas para dar a altura de um ponto alto, 2 ou 3 correntinhas, tá? E vou trabalhar ponto em cima de ponto, e onde tem correntinha, vamos colocar um ponto alto também, tá? Não precisa se preocupar, é ponto sobre ponto. E aqui é a parte mais gostosa, a gente não tem medo de errar, porque é um pontinho em cima do outro, tá? Aqui não tem erro, tá? Aqui não tem nenhum segredo. Pontinho em cima de pontinho, tá? E quando a gente chegar nesse espacinho aqui, a gente vai trabalhar normalmente. Um ponto alto aqui no espacinho, um ponto alto sobre o ponto relevo e um ponto alto aqui, tá? Então, essa volta é rapidinha, não tem mistério, não tem segredo, não tem nem como se enrolar. Dá pra fazer essa carreirinha aqui conversando numa boa, porque você não vai perder nenhum pontinho, tá certo? Essa daqui é bem rapidinha mesmo, tá certo? Então, aqui, ó, ponto sobre ponto, onde tiver o espacinho, coloca um ponto alto e seja feliz aí nessa carreira, tá? Aqui, ó, cheguei, então, um ponto alto aqui, um ponto alto naquele ponto que a gente estava trabalhando em relevo e um ponto alto, tá? Então, toda essa carreira vai ser trabalhada em pontos altos, tá certo? Então, vou concluir a minha volta e já retorno com vocês. Concluída a carreira aqui de pontos altos, agora a gente vai iniciar aqui mais uma carreirinha. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos trabalhar agora bloquinhos de 7 pontos altos. Bloquinhos de 7 pontos altos separados por 3 correntinhas, tá? Então, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. 7 pontos altos, desculpe. 1, 2, 3 correntinhas para dar o espaço e a gente vai pular 2 pontos altos da base, prendendo aqui no terceiro, para trabalhar o próximo bloquinho de 7 pontos altos, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Assim, por toda a volta do nosso tapete, tá certo? Ó, bloquinhos de 7 pontos altos, separados por 3 correntinhas, e aqui na base a gente pula 2 pontinhos altos, tá? Tanto na parte oval, quanto na parte reta, a gente vai trabalhar desse jeitinho, por todo o tapete, tá? Então, vou concluir a minha volta e já retorno. E concluída esta volta com os bloquinhos de 7 pontos altos, tá? E aqui no final, tá? Pelo menos pra mim, eu tive que pular 3 pontos. Então, eu fiz as 3 correntinhas e pulei 3 pontos na base, tá? Porque foi o que me sobrou de pontos ali no final, trabalhando dessa forma, tá? Pulando 2 por toda a volta e aqui no final sobraram 3 pontinhos e foram os 3 que eu pulei, tá certo? E agora, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente vai pular aqui nos bloquinhos de 7, o primeiro e o segundo pontinho. E a gente vai lá no terceiro, tá? Então, vocês já estão vendo que eu já tô pulando diretão, né? Fiz o pontinho ali fechando e já tô indo direto pro terceiro ponto. Pra começar a subir aqui, um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, em cima daquele bloquinho de 7 pontos, nós vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço e aqui naquele espacinho de 3 correntinhas,
eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e, de novo, uma correntinha para dar o espaço. Novamente, pulo os 2 primeiros pontos e no terceiro eu faço 1, 2 e 3 pontos altos. E novamente, uma correntinha de espaço. E por toda a volta, a gente vai trabalhar dessa forma. Onde tiver o bloquinho de 7 pontos altos, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Onde tiver o espacinho, eu vou trabalhar 5 pontos altos, tá? Dessa forma, por toda a volta da carreira. Concluída mais essa volta, tá? Então, consegui fazer aqui toda a volta desse jeitinho. Bloquinhos de 3 pontos altos, 5 pontos altos aqui no espacinho, tá? Por toda a volta. E agora, a última volta para finalizar essa lindeza, tá? Então, no bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai lá no pontinho do meio e faz um ponto baixo, tá? Bora lá. Nos 5 bloquinhos agora, a gente vai trabalhar ponto alto, 3 correntinhas e fecha ali formando o picô. No próximo ponto, mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas para formar o próximo picô, tá? E no pontinho do meio, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto, o picô, e no mesmo ponto alto, tá? Mais um ponto alto e mais um picô, para que a peça fique certinha e fique retinha na hora do uso, tá? No próximo ponto, mais um ponto alto com picô, e lá no último ponto, só o ponto alto, tá? Então, fiz isso aqui e posso partir para o bloquinho de 3 pontos altos, fechando com um ponto baixo aqui em cima, tá? Caso vocês achem que ficou repuxado, vocês podem dar uma correntinha de espaço, tá? Entre o bloquinho de 3 pontos altos, para começar esse aqui, para ir para o próximo, tá? Caso vocês achem que fique repuxado, tá? Aí é testar a tensão de ponto, testar a espessura do fio para ver se vai repuxar ou não, tá? No meu caso, eu não precisei fazer correntinha de espaço, eu já consigo ir direto de um ponto para o outro para tá fazendo o desenho aqui, tá? Eu não precisei colocar correntinhas de espaço. Mas caso vocês achem que tá ali repuxando, que tá ficando levantado, pode sim colocar essa correntinha de espaço, tá? Que vai ficar ainda mais perfeito o desenho desse bico aqui no final, tá bom? Então, aqui é tudo isso que vocês vão fazer nessa volta, tá? Trabalhar os pontos altos com picôs e trabalhar ponto baixo nos bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Sempre prestando atenção que o aumento é feito no ponto do meio, tá? Onde tá esses 5 pontos altos aqui, entre um bloquinho e outro, tá? Então, nesse espacinho aqui dos 5 pontos altos, é onde a gente vai trabalhar o desenho do bico. E, pro desenho ficar perfeitinho, a gente faz o aumento no ponto do meio, ou seja, no terceiro ponto aqui desse desenho, tá? Então, mais uma dica aí, se precisar, faça uma correntinha de espaço entre um desenho e o outro, tá? Só para garantir que a peça vai ficar retinha no final. Mas aí, é testar a tensão de ponto de vocês, tá certo? Então, vou concluir a volta e daqui a pouquinho eu volto com essa lindeza concluída. E concluído o nosso tapete Ivani, ficou perfeitinho. Como vocês estão vendo aqui, é uma duplinha, tá? Assim, já tinha um prontinho, que foi o que eu utilizei como base para trazer a videoaula para vocês. Foi o tapete onde eu testei todos os pontos, testei o formato para poder, de fato, construir a videoaula, tá? Então, agora temos um par lindeza aqui. E agora vocês têm a videoaula completinha aí, para que vocês deem forma a mais esse modelo super lindo, super fofo. Vocês estão vendo aqui o fundo verde também combinando com o tapete. Fica perfeito, tá, gente? Então, façam aí os pares de tapete de vocês, façam um jogo de passadeira que com certeza vai ficar lindo. Se joguem para fazer um jogo de banheiro que vai ficar muito, muito, muito lindo. Claro, você vai ter que trabalhar uma diminuição aqui para poder dar o tamanho certinho da capa do vaso.
mas vai ficar lindo, vai ficar perfeito e com certeza vai ser um sucesso aí para a venda de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, que vocês tenham aproveitado cada ponto, cada detalhe para poder fazer as próprias adaptações de vocês, para fazer as construções de vocês, né? Como eu disse aí no início, vocês podem utilizar essa base aqui, tá? Que foi a proposta para o modelo do tapete Ivani, mas vocês podem fazer também sem flores, colocar aquela basezinha de 3 flores e aí qualquer flor que vocês queiram utilizar, tá? Aqui eu utilizei a flor rasteira, mas vocês podem usar qualquer flor que vocês gostem aí, tá certo? Ou mesmo fazer uma aplicação no final. Trabalha a base toda lisinha e faz uma aplicação de flores no final que vai ficar muito, muito lindo, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender cada um dos passos deste passo a passo. Tenha um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!